Pessoal, falar do AVC hemorrágico, sinais e sintomas precoces, como você suspeitar disso, quando você tem que levar para o serviço de emergência e por que essa doença é tão relevante. Então vamos lá, para vocês entenderem, né, as doenças cerebrovasculares são uma das principais causas de morte no Brasil e no resto do mundo, né, junto com a doença cardiovascular. A grande questão é a seguinte: as doenças cerebrovasculares, agora falando só do cérebro, esquecendo um pouquinho o coração, elas podem ser de dois tipos: as isquêmicas, que é um vaso obstrui e o sangue não chega para frente e o neurônio morre, e as hemorrágicas, que a gente vai falar agora, que é justamente quando o vaso estoura. Vários motivos que eu vou explicar para vocês. Esse segundo caso, do vaso estourar, é das doenças mais graves que a gente conhece na neurocirurgia. Para vocês terem ideia, um aneurisma, quando ele estoura, a gente tem uma mortalidade ou morbidade grave, que aquele paciente vai ficar com uma sequela muito importante, não vai voltar às atividades diárias, de quase 50%. Então perceba, a gente está falando de uma doença gravíssima. E toda doença grave, quanto antes você identifica, quanto antes você leva para o serviço de emergência, mais fácil vai ser a recuperação do paciente e a chance também dele sobreviver. E eu vou explicar esses sinais e sintomas, porque às vezes as pessoas deixam passar. Dor de cabeça. Dor de cabeça eu sei que é um sintoma muito comum. 15% das mulheres têm dor de cabeça primária, cefaleia, enxaqueca, né? E uma das principais causas de busca é o serviço de emergência. E aí o paciente fica muito em dúvida, por quê? Ele fala: eu sei que dor de cabeça é comum, e eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho que me preocupar com aneurisma ou com AVC hemorrágico? Normalmente não, eu vou explicar alguns sinais. Isso, da mesma forma que eu estou falando para vocês, na medicina também é um problema, porque se uma doença pode matar e o sintoma dela é muito comum, a gente tem que diferenciar quando precisa de um exame, de uma tomografia, de uma ressonância, internar, de um lipo ou não, né? Um dos principais fatores que a gente olha é a intensidade. Então alguém que é parente seu, está em casa, diz assim: eu estou com uma dor insuportável, estou com a pior dor de cabeça da minha vida, eu nunca tive uma dor assim, eu estou com uma dor estranha, é motivo de se levar ele no serviço de emergência logo, porque pode ser um aneurisma, pode ser um AVC hemorrágico. Número 2, pacientes que têm fatores de risco, né? Claro que o aneurisma pode dar em alguém jovem, mas o AVC hemorrágico, hipertensivo, ele acontece mais no paciente que tem pressão alta, paciente que fuma, paciente que é obeso, paciente que às vezes tem um colesterol alterado, que tem um açúcar alterado, porque todas essas doenças alteram os vasos e predispõem a chance daquele vaso romper. Então, pessoas com dor de cabeça, em especial com idade mais avançada, com esse fator de risco, deve também procurar ajuda logo, né? Terceiro, qualquer tipo de dor de cabeça, você está vendo que dor de cabeça está sendo o sintoma mais relevante, realmente é o mais relevante, né? Associado a confusão mental, o paciente está falando nada com nada, alteração do comportamento, ele está estranho, está meio aéreo, sonolência, a pessoa está dormindo mais do que comumente, ou você chama, ela não está acordando, né? Alterações, convulsão também, paciente com dor de cabeça que apresentou convulsão, paciente com déficit focal, o braço não mexe, a perna não mexe, não está conseguindo andar, não está conseguindo se equilibrar, é também motivo de preocupação. Então, perceba, paciente com AVC hemorrágico, um quadro gravíssimo, quanto antes o médico identifica, faz a tomografia, vê o sangramento, né? Identifica o que aconteceu e trata, melhor vai ser tanto o tempo de vida do paciente como o grau de sequela. Por quê? Porque se você resolve aquele sangramento, não dá um efeito de massa, comprime o cérebro e mata aqueles neurônios, né? E também você consegue resolver aquele problema, não dando sequelas ou consequências secundárias, porque às vezes não é só o sangramento, é a inflamação, uma série de coisas. Então, perceba, fator de risco, dor de cabeça, a qualquer um desses déficits, alterações, logo, ou é SAMU, ou leva na emergência, porque o médico vai fazer toda essa avaliação. Com certeza, dor de cabeça com esses sinais de alerta, tomografia, avaliar vaso, ver se não tem um aneurisma e tratar o quanto antes, tá bom? As primeiras horas que a gente tratar, 24, 48 horas, melhor vai ser o desfecho desse paciente, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.